Turma! E aí? Esqueci até de ligar aqui o negócio. Aloha! Fala, galera! Yo! Cauezeira já tá na área! Bora lotar essa sala! Boa, galera! Luizinho! Lena, Bonfim! E aí, o áudio tá bom, gente? Como é que tá isso aí? Tá tudo bem? Um frio danado, né? Vamos entrando. Aproveita e já vai mandando pra galera que não se ligou, que vai ter uma aula hoje com o Cauê. Avisa aí a turma e manda vir. Alguém pode me falar se o áudio tá legal? Se alguém falar, vai ser muito bom, hein? Bom, Cauê não precisamos nem falar muito, né? Eu vou deixar ele falar. O cara é um ídolo, monstro. Sim, o cara tá no VA desde que iniciou. Está ótimo, beleza, galera. Então aproveita e já manda pra turma. Vai vir um monte de coisa aqui hoje, vamos falar, ele vai explicar um monte de tema que já era, na verdade, isso era pra ter acontecido ano passado, mas a gente não fez, a gente faz na hora certa, né? E aí agora é a hora. Ele era o cara que eu queria ter falado já há muito tempo atrás, e a galera entrando forte. Aí, mais um pouquinho, bateu 20, eu vou botar o Cauê pra sala, e aí a gente vai começar. Eu vou deixar ele se apresentar 20. Então já vamos começar. Deixa eu desligar esse som aqui. Então é isso, turma. Vambora? Vamos tomar uma aula? Deixa eu pegar aqui o Cauezeiro, ó. Jogar ele pra dentro aqui, ó. Uma honra falar com ele, cara. Aqui. 3. Tecnologia. Boa noite, Denis. Maravilha. Será que deu certo? Ô, Netão. Cauê. Tudo bem, Cauê? Fala, Marcelão. Tá dando pra me ouvir aí? Tá tudo bem aqui, cara. Tá ótimo. Meu, legal. Prazer imenso ter você aqui. Pô, ídolo. Admiração máxima por você, pelo seu clube, por tudo que a gente já conversou muito. E, cara, eu vou deixar você se apresentar aqui, cara. Eu não consigo apresentar você um monte de coisas aqui. Eu vou deixar você falar. Seja bem-vindo. Pô, como você disse bem, né? A gente tá programando essa live já faz algum tempo, né? É verdade. Já era para ter rolado antes, mas enfim, essas correrias, né? A gente na pandemia paramos de remar, mas a gente vai arranjando outras coisas para fazer, né? A gente só não fica parado. É verdade. Bem, galera, eu comecei a remar desde o início da canoa, né? A canoa chegou em 2000 aqui no Brasil, só que ela foi para a água em 2001, né? A Lanakila, a primeira canoa do Brasil. Ela chegou aqui em Santos, né? Pelo Porto de Santos. E aí meu pai, muito amigo do Fábio Paiva, me pegou uma noite e falou, vamos lá na fábrica para ver a canoa. E aí ele tinha a chave lá, a gente entrou na fábrica e ele falou assim, vai indo lá olhar a canoa que eu vou ligar a luz lá. Ele foi no disjuntor de luz para acender as luzes. E aí eu achei ali no escuro, eu achei a ponta da canoa e eu já remava caiaque, né? Então eu estava acostumado com barco grande, caiaque. Aí eu achei a ponta da canoa e aí no escuro eu fui tateando para tentar achar outra ponta da canoa. E fui andando, e a canoa não acabava, né? Pô, 14 metros de canoa. E aí foi me dando um negócio, cara, eu fiquei arrepiado, assim. Eu fiquei arrepiado porque a canoa não acabava, era muito grande. A Lanakila, ela é toda branquinha, né? E tava escuro, tava todo apagado o galpão. Então ela meio que se destacava no escuro e eu fui passando a mão nela de uma ponta a outra e eu fiquei totalmente arrepiado. E esse foi o meu primeiro contato com a VA. Caraca, cara, que legal saber disso, Cauê. Muito bom, cara. Legal, né? Pô. E aí, de lá pra cá eu não parei. Eu nadava, abandonei a natação como esporte, comecei a remar, comecei a dar aula, aí trabalhava com biologia, trabalhava com educação ambiental, abandonei a biologia e a educação ambiental
E hoje a canoa é o meu esporte, minha filosofia de vida e minha fonte de renda. Ah, que legal. Cauê, fala um pouquinho só da sua experiência nas competições, cara, representando o Brasil. Eu tive a honra de estar no Sul-Americano de Cabo Frio, você que fez toda a apresentação lá, né, toda aquela tradição ali. Conta um pouquinho da sua história nas competições, tanto nacionais e internacionais, assim, rapidinho, só para a galera entender um pouquinho. Acho que muita gente sabe, tem muita gente nova também que está chegando aqui, e eles querem saber. Legal. Minha primeira prova de canoa foi a Santa Amaro, para você ter Uau. ideia, assim. Eu já estava treinando e tal, e aí surgiu a oportunidade. Eu corri a Santa Amaro numa equipe mista. E ainda não existia a OC1 no Brasil, né? A OC1 foi surgir, acho que em 2004, se eu não me engano, alguns anos depois. E aí comecei a me dedicar à OC1 também. E levei muitos anos para começar a me destacar e começar a ganhar medalhas, né? Uhum. Em 2007 fui pela primeira vez para o Havaí, surgiu a oportunidade, o Amendoim Mateiro me chamou, e aí a gente fez a Molokai Roi, um grupo de brasileiros, o Amendoim, o Fábio Paiva, Pedro Pedrosa, o Paulo Cordeiro, a gente pegou o Vitor Marçal lá no Havaí, e mais 3 havaianos do Lanikai Canoe Club, e essa foi a primeira prova internacional que eu corri. E lógico, mudou tudo para mim, né? Lá eu conheci e me surpreendi muito com o esporte. Aí um pouco depois já tive a oportunidade de ir para o Tahiti. Aí minha cabeça explodiu de vez, porque o Tahiti é maior ainda do que o Havaí, em Um termos de pouquinho canoa, né? depois, desculpa te cortar, um pouquinho depois que ano, só para a gente ficar na mesma vibe? 2009, acho que foram 2 anos depois do Havaí. Tá. 2009, 2009, Tahiti. Tahiti. Aí depois voltei já para o Havaí em 2011, fui para Nova York, tive a oportunidade de correr a Liber Challenge, que você rema e passa em frente à Estátua da Liberdade. Caraca, você fez essa prova também? Eu não sabia. Fiz, Que ano que fiz. foi? Foi o mesmo ano da SAMU. Ah, que legal! Foi Foi o mesmo ano 2012, da SAMU. 2000 e... 13. Caramba, agora me faltou. Te peguei. Tá tudo bem, não tem Acho que problema. foi 2010, 2011 também. Tá bom, só pra gente pôr na linha do tempo aqui. Legal. Aí voltei pro Havaí, pelo convite do Léo, meu irmão Léo, lá do Rio de Janeiro, a gente fez a Napali Challenge, que é uma prova lá em Kauai, na Napali Coast. Caramba, que Essa prova é legal. linda. Essa prova é linda. 6 Aí a gente homens, ainda 6 teve mulheres, né? isso, 6 homens, 6 mulheres, vai revezando, né? E aí a gente teve a oportunidade de ir para Big Island e correr uma provinha local lá, só com o remador da Big Island. E aí eram tipo 60 OC6 na água, uma provinha local. E a Legal. gente disputou com canoas de coa. Foi bem legal essa prova em Big Island, porque foi uma provinha local, então a gente viu a realidade, sabe? Quando você vai para Molokai Roi, você não tem exatamente a realidade do dia a dia, né? Claro. Agora, uma provinha local é diferente, porque lá tem prova todo final de semana, né? E aí a gente fez uma provinha de 18 quilômetros, tinha canoas de coa largando junto com a gente, maior respeito com as canoas de coa. Acabou a prova, a premiação era junto com o almoço. Então todos os atletas recebiam um almoço, e enquanto estavam sentados comendo, tinha uma banda tocando no fundo um reggae, e a premiação rolando tudo ao mesmo tempo, assim. Que legal. Muito legal, sabe? Que Um clima dinâmica legal. familiar. Muito legal. E que mais? Enfim, os sul-americanos, né? Já fui para a Argentina, já fui para o Peru e rodei o Brasil todo também. E voltei também para o Tahiti para correr o Mundial, né? Corri o Mundial de Sprint no Brasil em 2014 e fui o Aham. primeiro brasileiro a representar o Brasil no Mundial de Longa Distância. Porque em 2017 foi o primeiro Mundial de Longa Distância, né? Antes só tinha sprint.
Aí E você é foi pro um, Tahiti fazer. eu fui pro Tahiti. No Uau. Tahiti, em 2009, eu corri a Vaikinui, né, no Tahiti. Nossa, você pulou essa, né? Você também correu É, essa. esqueci de falar. Eu corri a Vaikinui. A Vaikinui, gente, é a maior prova do mundo. Não, não existe. Não tem igual. É muita canoa na água, são muitos quilômetros remados. Nenhuma prova se compara à Vaikinui. Que legal, cara. Muito legal. Uma vasta experiência, Aí, né? em 2017, eu corri o Mundial de Longa Distância e na mesma época estava rolando o Reiva. O Reiva é uma provinha local não, desculpa, é um festival cultural que tem em todas as ilhas, que fala de toda a cultura tahitiana. Então é dança, música, canoa, esportes tahitianos, que tem esporte de lançamento de pedra, tem alguns assim. Então, depois do Mundial, eu fui viajando de ilha em ilha, e eu meio que acompanhava, assim, toda ilha que eu passava estava rolando reiva. E aí eu tive a oportunidade de remar o Reiva também, Cara, que, se eu não me engano, é a prova mais antiga do mundo, o Reiva da Ilha do Tahiti. Tem mais de 100 anos essa prova. uau. Caramba, velho. Essa Nossa, foi bem Cauê, quanta legal. coisa, velho. Quanta coisa. Eu sabia de algumas provas que a gente já de bater papo, mas realmente uma vasta experiência internacional no cerne da coisa, né? No Tahiti. E acho que a Reiva você deve ter ficado encantado, né? Com aquilo, né? A Reiva é demais, cara. Pra quem não conhece a Reiva, galera, é uma prova de 4 quilômetros, é um sprintzinho, só que no mesmo dia rola V1, V3, V6, V12, que é o catamarã, e V16, que é um 16. catamarã. V16 é um catamarã com duas canoas de 8 pessoas. A V16 só é usada na Reiva, Entendi. Caramba, que interessante. Eu nunca ouvia falar, nunca tinha ouvido falar dessa 16. Nunca. da V16, é. Ô, Cauê, e faltou falar do Brasil, né? Aqui você ganhou alguns títulos também, né? Já, depois que eu comecei a me dedicar a V1, eu, eu ganhei o Campeonato Brasileiro de V1 5 vezes, Uau, já. Já fui campeão brasileiro com a Tribo Quipira, de OC6, com a Tarroi também, de OC6. Com a Tribo lembro. Quipira, eu não lembro quantas vezes foram, mas com a Tarroi foi uma vez só. É que a Tribo Quipira era uma época que não existia nem CBVA, né? Então, assim, a gente meio que não contava, assim, o número de... Não tem ideia. Não Mas a estava tão Tribo Quipira organizado, né? não estava tão organizado, é. Claro. A Tribo Quipira era tão boa quanto a SAMU, quanto a Renalu são hoje, né? Ainda é uma equipe de destaque, né? Mas eu digo assim, naquela época a Tribo Quipira era imbatível, né? A gente foi campeão Interessante. brasileiro várias vezes seguidas. Muito legal. Ô, Cauê, já pegando todo esse gancho aqui, já vamos para aquela primeira pergunta, então, que acho que o pessoal, todo mundo que está aqui, aproveitando essa galera que está aqui, lembrando que vai ficar no IGTV, porque tem um monte de gente que coloca depoimento aqui, tamo, ó, Dani falando que foi sensacional a temporada, só fera, galera te elogiando aqui. Então, depois vocês vão lá Show. no IGTV, compartilha e deixem os comentários lá. Cara, a primeira pergunta é aquela que, né, a gente se organizou para isso, cara. Cultura polinésia, cara. O que significa para você, cara, isso? Essa live é muito importante porque esse tema traz você com uma cultura muito densa disso e vai ficar o legado aqui, cara, para mó galera. E, pô, tô louco para ouvir, cara. Conta pra gente, cultura polinésia, o que significa para você? Vamos lá, Marcelão. Eu fiquei pensando bastante sobre isso, né? É uma Aham, pergunta muito difícil de responder, sim, porque é algo que eu sempre digo, é que o esporte não é nosso, né? A claro. VAR não é o nosso esporte. É um esporte, é um símbolo cultural da Polinésia, né? Não é nem um esporte, é um símbolo cultural da Polinésia. E a gente tem a grande missão de perpetuar isso aqui no Brasil, né? Aí eu tava até relendo uns textos aqui, e eu separei um texto do Kihei Canoe Club. Kihei Canoe Club é um dos maiores clubes lá de Maui,
que o Kimokyou também está envolvido lá. E eles têm um programa lá chamado Naopio Maui. Opio é juventude. Então, traduzindo, seria a juventude de Maui, né? Minto, desculpa, Educando a Juventude de Maui. Esse é o nome do projeto. Legal. E o objetivo principal do projeto é mostrar para as crianças que os valores culturais de antigamente ainda são relevantes nos dias de hoje. Olha que bacana isso, cara. Interessante. E Muito aí interessante. eles têm alguns pilares ali, né? Como Malama, cuidar uns dos outros, Locarre, trabalho de equipe. Então, eu acho que quando a gente traz isso para o esporte aqui no Brasil, a gente enriquece demais a canoa, né? Muita gente acha que a cultura da canoa é não pular a canoa. Isso é lógico, é É um importante, detalhe, né? mas é um detalhe, né? E tem gente que acha que isso é suficiente, mas não é. A gente tem que praticar a cultura polinésia o tempo inteiro. Quando a gente entra na canoa, a gente começa um debate interno, uma guerra, uma luta interna entre nós e o nosso ego. E a gente precisa lembrar que todos os outros remadores dentro da canoa estão tendo exatamente essa mesma luta, exatamente ao mesmo tempo. Quando você vence o seu ego e faz o seu melhor pela equipe, putz, é aquele dia que a canoa anda, sabe? E quando você deixa o seu ego falar mais alto, sabe? Putz, o banco 1 não tá fazendo um ritmo legal. O banco 6 não tá fazendo uma linha legal. Você tá deixando o seu ego falar, né? Ao invés de você dar o seu melhor pela equipe, você tá criticando o que os outros estão fazendo. Esse é o dia que a canoa não anda bem. Afunda. Então, eu acho que, resumindo de uma forma bem simplificada, a cultura polinésia me ensinou muito sobre respeito, sabe? Respeitar a canoa, respeitar os meus colegas de equipe, respeitar o mar e respeitar os meus adversários na competição, sabe? Tudo isso eu vi na Polinésia. Sempre que eu leio sobre a cultura polinésia, eu leio sobre isso. E é isso que eu tento praticar no meu dia a dia, dentro e fora da canoa. Sabe? Cara, Cauê, animal. A sua... eu fiquei até em choque aqui, ouvindo direitinho o que você teve para falar, porque realmente quem vê essa live, eu acho que tanto os novos como os mais antigos, toca mesmo no coração, cara. Muito importante o que você falou. E qual o poder dela em nossa vida, dessa cultura? Qual o poder que ela tem sobre a nossa vida? Então, cara, eu posso dizer que eu não sou exemplo para ninguém, tá, galera? Eu só tento passar à frente tudo o que eu aprendi lá fora. Eu sou Compartilhar. muito compartilhar tudo o que eu aprendi lá fora. Eu sou muito grato a tudo que a VAA me trouxe. Eu sou muito grato a todas as mudanças que a VAA gerou na minha vida, sabe? Com certeza eu sou uma pessoa completamente diferente hoje, graças à VAA. E eu não quero ser exemplo para ninguém, até porque eu sou cheio de defeitos, mas eu quero passar à frente os aprendizados que a canoa me trouxe, sabe? Então, essa é a importância na minha vida, né? Quando eu tô no trânsito, quando eu tô, sei lá, fora da canoa, tentando enfrentar algum outro tipo de problema, eu tento trazer o que eu aprendo na canoa, né? Eu tento relembrar esses ensinamentos da canoa. E eu acho que, até eu queria citar algumas palavras do Kimokyou, né? O Kimokyou, para quem não conhece, é um kahuna lá de Maui também. E ele esteve aqui em 2014 no Brasil. E aí ele me ensinou toda a cerimônia de bênção da canoa. E quando ele vai, a gente vai abençoando uma parte por vez da canoa e ele vai falando sobre as partes da canoa.
Quando ele fala do iaco e da ama, ele diz que essa parte da canoa representa o equilíbrio, mas não só o equilíbrio da canoa, representa o equilíbrio da nossa vida. Não adianta você tentar ser um grande atleta, ser um grande remador, se você sai da canoa e você é uma péssima pessoa fora da canoa. Então, ao mesmo tempo que você tenta ser bom dentro da canoa, você precisa tentar ser bom fora da canoa. Eu acho que isso é o mais importante que eu trago assim para o meu dia a dia quando eu saio da canoa. Tudo que eu tento ser legal dentro, ser bom dentro da canoa, eu tenho que tentar ser fora da canoa também. Meu, demais. A gente trazer o ensinamento que a canoa educa a gente, mas não só ali, né? Para a vida, para o trabalho, para o seu dia a dia, né? Tem que aplicar isso, né? Muito legal. Tem que aplicar. Cauê, que bom, porque, poxa, eu fico escutando você falar e são coisas que eu também tenho o mesmo norte. Eu fico super feliz de estar falando a mesma língua, sabe? E vindo de você é muito engrandecedor. Agora, então, vamos lá. Como adaptar essa cultura à nossa realidade no Brasil, né? E aí eu encerro aqui a primeira session de perguntas sobre a cultura polinésia. Essa é a parte um pouco mais difícil, né? Porque assim, a gente tem que imaginar que a canoa ela é uma entidade viva, é uma cultura viva. Por exemplo, quando a gente fala da língua do latim, latim é uma língua morta, ela não muda mais. Até por isso que latim é utilizado quando a gente fala de nomes científicos, né? Porque o latim não tem mais modificações, é uma língua morta. Agora, uma língua viva, como o português, por exemplo, a cada dia ela vai sendo mudada, né? Porque ela é uma língua viva. Da mesma forma, a cultura polinésia ela é viva e ela está se modificando, né? Então, quando a cultura polinésia chegou ao Brasil, ela continuou esse processo de evolução e de modificação. Porque a gente tem que adaptar para a nossa realidade algumas coisas, né? Eu gosto de citar o exemplo do calçado dentro da canoa, né? Seguindo a tradição, a gente sempre tem que estar descalços dentro da canoa. É uma questão de respeito com a canoa e você também está conectado a ela. Só que, por exemplo, aqui em Santos, eu não vou falar para os meus alunos, ó, vem descalço para a aula, sabe? Sempre tem ali um caco de vidro na rampa, ou então às vezes tá fria a água. Enfim, eu prefiro que ele venha calçado, com um solado de borracha, ou com chinelo, ou com uma sapatilha, do que ele venha descalço. De certa forma, eu estou quebrando uma tradição. Estou também adaptando para a minha realidade. Eu tenho que pensar no bem-estar dos meus alunos. Então é meio que isso, assim. A gente não pode também ter tanto medo de adaptar para a nossa realidade, desde que a gente mantenha a essência. Porque eu estou preocupado com os meus alunos, sabe? E essa é uma das essências da Vaa, é você cuidar dos outros, uma lama. E o batismo é a mesma coisa. Quando eu vou abençoar uma canoa, eu não vou conseguir reproduzir tudo o que o Kimokel faria. Nem que eu vivesse mais 100 anos eu conseguiria. Mas a essência do respeito às raízes da canoa, isso está presente no meu batismo. E isso é imutável. Então, adaptações vão ser feitas para a nossa realidade do Brasil. A gente só não pode perder a essência. Irado, Cauê. Poxa, muito legal que você teve essa aula com o Kimokel, né? Sobre o procedimento do batismo, né? Essa troca, né? Tão fina, né? Que para ele é tão natural, né? Da cultura, e para a gente recebe com uma, né? Você deve ter recebido com uma benção, até ele te benzeu, né? Como se fosse uma coisa assim, né? Cara, muito legal tudo que você falou dessa adaptação, né? Eu acho que é importante, essa live vai ficar gravada, então o pessoal assiste, muita gente assiste depois. Tem gente do Chile aqui te dando um salva. Eu vi, tá? eu vi. A Luísa Perim tá aqui, poxa,
super mega fã dela. E tem mais um monte de gente aqui, cara. E lembrando que vocês têm que ir lá depois no IGTV, senão vai, né? Vai ficar tudo perdido esses comentários. Cauê, vamos para o segundo round aqui. Diferenças entre Hawaii e Tahiti, né? Arte, dança, costumes, tradições. Eu acho que, como você viveu essas duas realidades lá, a gente não faz ideia. Eu não faço ideia, assim. Parece que é tudo a mesma língua, mas você pode explicar para a gente um pouquinho melhor aqui? Acho que deve ter suas peculiaridades em cada região, né? Então, manda aqui para a gente. Vamos lá. Primeiro, mandar um beijo para a Luísa. Também sou fã dela. Mó responsa, meu, fazer uma live com a Luísa assistindo, falando de cultura havaiana. Vocês são Bem, monstros. a Dani está perguntando quem faz o batismo. Então, me faltou agora o nome, mas não é exatamente kahuna no Tahiti, mas tem o sacerdote. Assim como você tem o kahuna, o sacerdote do Havaí, no Tahiti você também tem o sacerdote. O John John me ensinou que no Tahiti, ao invés de você fazer o waikai, né, a mistura da água doce com sal grosso, no Tahiti você batiza a canoa com água de coco, né? Porque o coco é sagrado, né? Até no filme da Moana mostra isso, né? O coco é sagrado. Ele dá água, ele dá o alimento, ele dá a fibra. Então, o John John me ensinou dessa forma. Aqui no Tahiti se batiza a canoa com água de coco. Interessante informação. Então, ó, eu vou falar da minha perspectiva, tá? Claro, claro, a sua experiência, o que você viveu lá. Eu sinto que no Havaí, uh, no Havaí eles sofreram muito mais com a colonização, tá? E eles meio que perderam grande parte das práticas culturais deles, né? Perderam suas terras, perderam sua identidade. Então o havaiano se tornou um pouco mais fechado. E quando ele fala de cultura, o havaiano é mais protecionista. Até por isso, no Havaí tem muitas limitações para o construtor de canoa. A OC6, ela tem uma série de regras para ser construída, né? A gente vê hoje aqui no Brasil tem a Mirage e a Breley, que são modelos havaianos, né? E ela tem uma limitação de rocker, de comprimento, de largura, de volume. Da mesma forma, a técnica havaiana, ela estagnou um pouquinho por conta desse medo deles de perderem sua identidade, né? De tentar preservar algo. Os taitianos, eu sinto que não sofreram tanto assim com a colonização, eles não perderam tanto da sua identidade cultural. Então, eles não se limitam tanto. A V6, meu, ela é um grande projeto naval, porque ela não tem limitação. A V6, ela tem pouquíssimas regras. Ela tem que pesar ali no mínimo 150 quilos, os hiatos tem que ser de madeira e a propulsão tem que ser a remo. É basicamente isso, assim. Então, a canoa tahitiana, os construtores de canoa taitianos, eles têm maior liberdade para trabalhar essa hidrodinâmica da V6. Da mesma forma, a técnica tahitiana foi evoluindo, né? Eles têm preocupação em desempenho e não necessariamente em preservar uma técnica antiga, né? É lógico que quando os taitianos e havaianos começaram a disputar ali na Molokai Roi, alguns havaianos começaram a seguir a técnica taitiana, porque ela se mostrou realmente superior, né? Então eu vejo dessa forma, assim, a cultura no Tahiti é algo do dia a dia. No Havaí já é algo meio que fechado, mais antigo, algo mais preservado, algo que eles guardam mais para si. A Luísa falou do hiato, né? Para quem não sabe, o travessão de madeira no Tahiti se chama hiato, né?
Iaco é apenas no Havaí. Então eu vejo dessa forma, assim, Marcelão. Eu vejo que os havaianos, eles meio que preservam. Quando você vai no Havaí, você vê muito mais americanos nascidos no Havaí do que havaianos de sangue puro. Sim, E eles sempre vão te regular um pouco no início. Eles vão te testar um pouco até eles realmente se abrirem. Se claro. você demonstra humildade, aí eles te recebem muito bem. O Alexei pode contar muito bem sobre isso. É verdade. Agora, no Tahiti, eles já são muito mais abertos logo de cara. Eu acho que eles já não sofreram tanto assim. O tahitiano é muito humilde e eles têm um estilo de vida bem simples, sabe? A última vez que eu fui para o Tahiti, no Mundial, eu tive uma lição ali de vida, sabe? Eu fui preocupado em aprender a remar e eu aprendi algo muito maior, sabe? Um estilo de vida simples deles. Interessante. Muito interessante esse legado, né? Que a gente precisa cada vez menos do que mais, né? Para viver bem, né? Exato, exato. Muito, muito, muito interessante. Cauê, cara, fantástico. O Neff, né, ficou aqui um bom tempo e ele falava mesmo que o Taitiano era mais open mind, né? Ele é mais abertão para tudo isso que você acabou de explicar aqui. Realmente fantástico as suas explicações. A galera tá curtindo horrores aqui, ó. Que bom, que Esses bom. comentários estão bombando aqui, mas lembrando que vocês têm que ir lá no IGTV. Eu não vou ficar falando a live inteira para vocês irem lá. Vamos pular então para o 3. Eu acho que esse tema a gente já conversou um pouco. Acho que a gente vai até falar de uma pessoa extremamente importante, né? Agora você vai falar, né? A canoa como veículo de educação. Isso, na minha consciência, é super importante e eu quero saber de você o que você acha disso e, meu, manda bala, Cauê Zera. Isso é muito bacana, né? Que a canoa é uma ferramenta de educação, né? A gente, dentro da canoa, a gente tem um microcosmos da nossa sociedade. Por que um microcosmos? Você tem ali 6 pessoas diferentes que têm que mover o barco numa direção única. Se essas 6 pessoas diferentes brigam, não se entendem, a canoa não vai andar para lugar nenhum. Até vai, mas vai com dificuldade, né? Agora, se essas 6 pessoas buscam um entendimento, deixam o ego de lado e se entendem ali no mesmo ritmo, a canoa vai desempenhar bem. Então, isso nada mais é do que uma grande metáfora da nossa sociedade, né? Como é que a gente lida com o outro? Eu acho que essa é a lição maior da canoa, né? O espírito de Ohana, o espírito de família. Você se achar melhor que os outros só freia a canoa. É lógico que em alguns momentos não, uma canoa precisa de um líder, né? Ela precisa de alguém para orientar. Mas isso não torna ele melhor do que ninguém, né? Eu acho interessante que tanto no Havaí quanto no Tahiti, os grandes mestres da canoa são pessoas muito simples, né? No Havaí mesmo, eu tive contato com o Jerry Lopes. Acho que eu lembro que é Lopes o sobrenome dele. Não, mas Jerry é outro. Não é o Gary? Jerry, Não é o surfista, né? Não. não é o surfista, não é o surfista. É que me faltou o primeiro nome dele agora. Mas ele é Lopes também. Que era um grande professor lá de Kauai. E ele recebeu a gente muito bem lá. E ele passava o dia todo trabalhando ali na construção civil, entendeu? E aí chegava o final de tarde, ele ia lá pro clube da aula e, pô, ele é o mestre, todo mundo cala a boca. Gini Lopes. Obrigado, Lopes, Fagner. Presidente! Valeu, presidente. Porra, presidente. Graças a Deus ele lembrou. Jenny Lopes. Gini Lopes. Lá do Kauai. Então ele passava o dia inteiro trabalhando na construção civil, mas no final da tarde, quando ele chegava para dar aula no clube dele, tipo, ninguém questionava isso. Ah, pô, você é pedreiro, o que eu vou escutar? Não, muito pelo contrário. Pô, você é um mestre da canoa. Não importa se você é pedreiro, você tem uma importância como qualquer outro na sociedade, e aqui dentro do clube você é muito mais importante do que eu.
E eu acho que essa é uma lição muito forte, assim, para nós, sabe? Aqui no Brasil, as pessoas ficam o tempo todo questionando os seus professores, sabe? E eu vejo isso em todos os clubes. Tem aluno que até hoje entra no meu clube e às vezes questiona as coisas que eu falo, sem saber da minha história. Eu já tô meio que acostumado. E eu nem fico dando carteirada, sabe? Ó, já ganhei o brasileiro. Nem Não. precisa, né? Deixa a pessoa me conhecer pelo que eu sou naquele momento, sabe? E Claro. não pelo que eu já fiz. Enfim. Mas acho que essa é uma lição muito forte para nós, sabe? Você valorizar o seu professor, entendeu? Você valorizar as raízes do seu esporte. E, meu, sentou dentro da canoa, você faz parte de uma equipe. Então, você tem que valorizar todo mundo que está com você na canoa. Não importa o que ele faz no dia a dia dele, meu, se ele é coletor de lixo ou se ele é advogado, sentou na canoa, é todo mundo igual. Legal. Eu acho que ainda falta muito essa lição aqui no Brasil, infelizmente. E vamos falar um pouquinho do Mal Piauli, nascido em Santoal, Micronésia. Tem que falar um pouquinho dele, Cauê. É, é. Para quem não conhece, galera, eu tenho certeza que o Marcelão já deve ter falado em algumas lives aqui, E é o pior que mas não, viu? não, Dele eu não caraca, fiquei. É a primeira vez que ele vai cair aqui no VAR para sempre. E só podia ser putz, com você. que legal, Bri, pô, que honra. O conhecimento da navegação polinésia, ele se perdeu. Ninguém mais sabia navegar como os antigos polinésios. Porque os antigos polinésios não tinham bússola, não tinham astrolábio, quer dizer, eles se guiavam pelas estrelas, pelo movimento das nuvens, pela direção das ondas. Então, era uma conexão muito profunda com com o ambiente marinho, com a natureza. E quando decidiram construir a Roculeia, isso acho que lá pelos anos 60, a Roculeia é a primeira canoa de navegação polinésia depois de muitos anos que foi construída, porque esse conhecimento tinha sido totalmente perdido. Então lá no Havaí eles decidiram construir a Roculeia, só que eles precisavam de um navegador, porque esse conhecimento estava perdido no Havaí, ninguém mais sabia navegar lá. Então eles foram é Micronésia, né, o É Mal? Micronésia. É Lá na Micronésia. Micronésia. Satual, Foram na Micronésia. Micronésia, acharam o Mal Pialug, que ainda conhecia, ainda tinha esse conhecimento, e ele passou todo esse conhecimento para o Nainoa Thompson. E hoje a Roculeia, ela é uma canoa escola. Ela serve para passar à frente esse conhecimento, para esse conhecimento não ser perdido. Os polinésios são os melhores navegadores do mundo. Foi uma das maiores conquistas da humanidade. Ou seja, você descobrir todas as ilhas do Oceano Pacífico sem nem ter aprendido a manipular o metal. Eles só usavam equipamento de origem orgânica, né? Madeira, concha, fibra de coco para fazer os cabos, ou a tapa, né? Que são folhas para fazer as velas. E isso ia se perder. Foi graças ao Mal que passou esse conhecimento para o Nainoa Thompson que a gente não perdeu esse conhecimento importantíssimo. E hoje esse conhecimento está assegurado graças à Sociedade Viajante da Polinésia, né? Que é uma organização que constrói essas canoas hoje em dia e preserva esse conhecimento. Eles fazem livros, eles têm um pedacinho lá dentro do Bishop Museum, em Honolulu, com a história deles. Enfim, eu gostaria muito que aqui no Brasil a gente valorizasse os nossos indígenas como os polinésios fazem. Porque quanto conhecimento a gente não está perdendo também por aqui, né? Verdade. E brigando ainda, né, com os índios. Né? É. Só para ressaltar, o Mal, acho que era ele mais 4 só no mundo que detinham essa. Ele e poucos, não cabiam em uma mão quando rolou o projeto, né? E aí hoje está assegurado, né?
Bom, muito legal falar dele, Cauê. Realmente é encantador, né? Tem alguns vídeos deles no YouTube, acho que se a galera for pesquisar, eles vão achar. Então passamos, né? A canoa como veículo de educação. Cara, uma coisa importante, vamos tocar num outro assunto aqui. Cultura waterman. Aquele surfar, nadar, velejar, remar no mar. Não é só a canoa, tem mais coisas envolvidas, né? Onde é mais intensa essa cultura polinésia? Para não já despejar um monte de pergunta aqui em você, né? Começar por essa aqui primeiro. O que você Onde? acha dessa cultura waterman? E depois você me fala onde que ela é mais intensa. O que você sente das suas visitas nas Polinésias, nas ilhas? Ah, os havaianos acho que valorizam bastante isso, né? Eles Aham. estão levando muito a sério o surf. Lógico, o surf é o principal esporte do Havaí, né? E eles estão levando isso num patamar muito alto, né? Mas vamos dar um passo para trás. A cultura waterman, né, que é você aprender um pouquinho de cada esporte e você cruzar o conhecimento de todos esses esportes, né? Isso é fantástico, né? Porque mostra o verdadeiro atleta, o atleta completo, né? Se você só surfa de pranchinha, você é muito limitado. Se você só rema de OC1, você é muito limitado. Então, um verdadeiro waterman, ele tem que remar de canoa, surfar, nadar, mergulhar e ir cruzando esse conhecimento. Então, antes de remar canoa, eu surfava de pranchinha. E antes de surfar de pranchinha, eu surfava de bodyboard quando era criança. E minha infância inteira, até os 18 anos, eu fui nadador de piscina. Tudo o que eu aprendi nesses esportes, eu uso hoje quando eu faço leme na OC6. Eu Interessante. lembro, eu lembro de lições quando eu subi na prancha pela primeira vez, sabe? E como aquela sensação me ajuda na leitura do surf da OC6. Quando você vai pegar uma onda de pranchinha, você sente a onda te sugando para trás, você dá uma remada mais forte, aí você sente a prancha ir para frente. Eu sinto exatamente a mesma coisa dentro da OC6 quando eu vou surfar. E aí essa leitura me ajuda a guiar a minha equipe para descer as melhores ondas. Legal. Então, só isso já é um ponto fortíssimo do Waterman, né? Da cultura Waterman. Mas eu acho que a gente estar pronto para tudo é importantíssimo também. Legal. Ultimamente, um grande número de pessoas que não sabe nadar vem me procurando para remar. Ah, eu não sei nadar, então eu queria fazer um esporte no mar, eu vou de canoa, que é seguro. Eu já falo, não, não é seguro. Não é seguro. Você ir para o mar dentro de uma canoa sem saber nadar é suicídio. É suicídio, galera. Entendeu? Lógico, você não precisa ser um grande nadador, mas você tem que saber flutuar, você tem que saber o básico, pelo menos, né? Claro. E eu acho que muita gente se arrisca indo para o mar dessa forma, né? Sem saber nadar, sem conhecer o mar. Hoje eu venho me dedicando muito à leitura meteorológica, né? Interessante. Lógico que eu não sou um Douglas, mas enfim, eu sou bem curioso. Então eu gosto, assim, quando eu estou dando aula e estou sentado lá no banco 7, eu gosto de ficar observando a passagem das nuvens, o formato das ondas, a direção das ondas. Isso também tem a ver com a cultura Waterman, sabe? Você ler o ambiente à sua volta. Isso é muito comum para um velejador. Um velejador, para ele, isso é normal. E nós da canoa, às vezes a gente meio que deixa passar batido, só quer fazer força. Não, vamos fazer força para a canoa andar. Quando na Interessante. verdade você pode fazer o mar carregar a canoa para você. Claro, claro. E Cauê, você que falou que está
porque estudando mais previsão, tem um cara, hashtag Cell, hashtag Cell. É um cara que tá dando umas aulas muito legais no YouTube, um cara fantástico, acho que você vai gostar. Pô, vou até anotar aqui. Tem o hashtag Cell mesmo, hashtag Cell. Aí você vai procurar no YouTube e você vai achar. É um Tá, cara vou deixar fantástico. anotado aqui. Anota. Cara, onde é mais intensa essa cultura? Você falou que no Havaí, né, tem um pouco Eu mais de acredito força. que no Havaí porque os taitianos, o esporte principal do Tahiti é a canoa, com certeza. Então eles são um pouquinho mais focados na canoa. No Havaí, se você for perguntar qual é o principal esporte do Havaí, eles vão falar, em primeiro lugar, a cerveja, em segundo lugar, o surf, em terceiro lugar, a canoa. Mas eu acho que, tirando a brincadeira, eu acho que no Havaí eles se dividem mais entre os esportes. Entendi. No verão praticam mais canoa, no inverno praticam mais surf. E eu acho que os taitianos são mais focados na canoa. Lógico, como eu já disse, essa é a percepção que eu tenho, que eu tive quando eu fui para lá, né? Você foi várias vezes, né? Então é importante você manter contato. Eu acho que a sua opinião é fantástica. Então você já também falou um pouquinho das diferenças, né? Aí, né? Já ressaltando aqui aonde é mais intensa e suas diferenças, né? Você falou um pouco disso, né? Cara, deixa eu te fazer outra pergunta. Qual a importância desse conceito cultural aqui no Brasil, do Waterman? Qual que você acha que é essa relevância, essa importância pra gente aqui? Você explicou já um pouquinho aí também. Né? Como eu disse, eu ando bem impressionado assim com o número de pessoas que não sabem nadar e vem buscando a canoa, né? Mas eu acho que a gente às vezes sofre um pouco no Brasil por conta do Quarteto Fantástico, né? Quem faz faculdade de Educação Física aprende o Quarteto Fantástico, né? Futebol, handebol, basquete e vôlei, né? E praticamente a minha faculdade eu estudei cada um desses esportes por 2 anos. E o surf foi só um semestre. O que é meio bizarro, né? Porque, se eu não me engano, o surf hoje é um dos maiores esportes aqui do Brasil, né? A gente poderia dar mais valor aos esportes aquáticos aqui, até porque olha o tamanho da nossa costa, né? Muito o Brasil grande. tem uma região costeira enorme. Mas vamos lá, vou pegar o exemplo aqui da minha cidade, de Santos. Os clubes daqui de Santos eram clubes de regatas, né? O Vasco, o Saldanha, o Inter, clube de regatas. Eles foram criados por causa dos barcos a remo, né? O remo olímpico, aquele que se rema de costas e tal. O esquife, e né? Esquife, né? Oito com, enfim. E aí, lá pelos anos 90 a 2000, os clubes faliram e esse esporte praticamente morreu aqui em Santos, né? Agora está sendo retomado. De 2000 para cá, quem resgatou essa cultura oceânica do Brasil foi a VAA. Eu acho isso muito bacana, porque para quem não conhece aqui Santos, a gente tem uma prainha chamada Sangava, que são 2,5 km de remada. E há 15 anos atrás, você ia remando até lá e não tinha ninguém, essa praia era deserta. E hoje, o Sangava é um grande ponto de encontro dos remadores. É uma remada de 20 minutos, né? Então, foi graças à VAA que esse esporte, que o santista pôde novamente aproveitar esse quintal de casa, pôde novamente ir até o Sangava remando, pôde ir até a Ilha das Palmas, enfim, é lógico, tem o surf aqui em Santos, o surf também sempre foi muito importante em Santos, só que o surf você está ali na beira, né? Já com a canoa, você vai mais longe, você vai visitar outras praias, você atravessa de Santos para o Guarujá,
você vai até a Ponta Grossa. Então, eu acredito que foi importantíssimo aqui para Santos o resgate da cultura de esportes de água, graças à VAA. E hoje o remo está voltando para Santos também. O remo está sendo resgatado, né? Você vê algo que foi tão importante para a cidade, tinha morrido e hoje está sendo resgatado. Então, acho que a gente não pode perder essa cultura. Até porque muito antes do homem branco, a gente já tinha os índios que tinha aquela comunidade ribeirinha, que nadava, que remava. Então tá no nosso sangue a cultura waterman, né? Ah, eu lembro dos aqui, histórias de Ilhabela, aqui para Santos, né? Que saía a canoa daqui remando até Santos para Tem. entregar mercadoria e vinha para cá. Isso é nesse tempo que você está falando. Um pouco depois, né? Mas as canoas de voga iam a remo até Santos e a vela também, né? Então isso Nossa, existe, isso é né? muito legal. E eu diria até, sei lá, 1910, talvez 20, isso, né? Final ali, começo, acho que isso existia ainda, né? 30, que interessante, né? Vou resgatar uma canoa dessa aí, a vela, vou aparecer aí em Santos, vou pegar você para dar uma volta nessa canoa. Bora! Bom, Cauê, muito bom o nosso bate-papo, né? A galera pirando aqui, um monte de gente falando, muito bom, curtindo demais. Um monte de comentário maravilhoso aqui, que vocês vão ter que de novo ir lá no IGTV para deixar lá para gravar para a eternidade, né? Essa live maravilhosa, a Luísa falou aqui. Que bom que está sendo gravado para sempre o que você está falando, Cauê. Vou para mais uma pergunta, então, e a derradeira, depois você vai falar mais ainda, depois dessa pergunta. Quais os nossos desafios no Brasil para implantar com força essa cultura que vai além de remar e competir, né? Eu acho que muito importante, né? O seu entendimento dessa pergunta, cara, né? Acho que isso vem sendo bastante discutido ultimamente, né? Até eu e você participamos dessa discussão sobre a formação ideal do professor de VAA. Na minha opinião, o que vai manter o nosso esporte vivo é a formação do professor. Teve até outra live que eu citei o mestre Miyagi do Karate Kid, que ele falava que não existe o mau aluno, existe o mau professor, né? Quando ele falava lá do Cobra Kai. Uhum. Então, não existe o mau aluno, existe o mau professor. Se hoje a gente vê remador que gosta de bater canoa, remador que briga em competição, remador que não respeita a canoa, que xinga os adversários, é porque ele foi ensinado dessa forma. Exato. Se a gente quer uma mudança real no nosso esporte, se a gente quer que o nosso esporte seja perpetuado, a gente precisa de professores com uma boa formação, tá? E não só a formação acadêmica, não só a faculdade, mas eles precisam entender o que é a VAA de verdade, conhecer a história e a filosofia da VAA, para passar isso para os seus alunos. Eu não me preocupo muito se os meus alunos vão ser campeões, se eles vão trazer medalhas. Isso a gente esquece às vezes, sabe? Até eu estava citando que fui para o Tahiti e esqueci a prova que eu corri lá. O que eu lembro foi a experiência de vida que eu tive no Tahiti. Foram as pessoas que eu conheci no Tahiti. Lógico, foi a competição que me proporcionou ir até o Tahiti. Legal, isso não se pode negar. Mas a experiência que eu tive lá não foi a competição apenas. E, aliás, a maior experiência que eu tive lá não foi por conta da competição. Então, a gente precisa instruir os nossos professores de VAA para eles passarem essa filosofia, esse espírito à frente. Aliás, o nome do meu clube, Roimana, é justamente isso, é o espírito do remador. Porque eu quero passar o espírito do remador à frente. E isso não tem a ver com competição. Isso tem a ver com algo maior. E eu enxergo dessa forma.
a gente precisa de melhores professores para passar à frente a filosofia do nosso esporte, para perpetuar o nosso esporte. Hoje, as artes marciais são muito bem vistas no Brasil, né? O judô, o karatê, o jiu-jitsu. Se eu coloco o meu filho para fazer uma arte marcial, eu quero que ele aprenda disciplina, eu quero que ele seja uma criança mais educada, e eu quero que no futuro ele seja um bom cidadão. E a canoa ainda não está nesse caminho, sabe? A gente vai em competição, qual o exemplo que a gente está dando? Às vezes eu vou no ambiente de competição da canoa e eu não vejo o que eu gostaria de ver. Muito No pouco, né, Havaí... Cauê? Você vê, Oi? mas muito pouco, né? Vejo Você mais vê, mas pouco, muito é. pouco, muito pouco. E no Havaí, como eu citei no início da live, a gente tem o programa Educando a Juventude, né? O NAOPO, que trata justamente sobre isso. Eles querem passar valores para as crianças. A competição, o treinamento são a ferramenta para isso, para você passar os valores para as crianças. Mas eles não vão, em momento algum, se preocupar se essas crianças vão trazer medalhas, se vão trazer títulos. Não. Elas querem que as crianças aprendam valores essenciais para o dia a dia. E isso só torna a comunidade, a sociedade, um ambiente melhor, né? Claro. Porque isso se expande para fora do Clube da Canoa. Na verdade, o Clube de Canoa, ele presta um serviço à comunidade. Caramba, que boa frase, o o Clube de Canoa, ele Presta um serviço à comunidade. presta eu tenho que anotar isso aqui, um serviço à comunidade, claro. Ô, Cauê, muito interessante tudo que você falou. Claro que seria interessante. Eu sabia que ia ser uma baita aula. A galera tá pirando aqui com tudo isso que tá acontecendo. Um monte de gente entrando. Altos atletas top aqui na sala junto com a gente aqui. Porque eu vi aqui, né, entrando um monte, comentando. Você falou de uma formação ideal de professores VAR. Eu acho que tá sendo muito discutido isso, né? E me parece, me corrija se eu estiver errado, parece que está tendo uma força para esse caminho, né? Apesar de estar no começo, né? Sim. Você concorda comigo com isso? Sim, com certeza. O Douglas e eu, a gente andou chavecando um pouquinho o Daniel. Eu já andava Vamos chavecar chavecando... todo mundo, Daniel, para ele fazer isso uma vez. Eu já andava chavecando o Fagner antes também, né? Ele me contou lá no... O Esquilo teve envolvido também. A gente vem tentando criar um curso de formação do professor de VAR. Porque já existe isso na Nova Zelândia, na Austrália, no Tahiti, na Califórnia. A maioria dos países que praticam VAR tem um curso de formação do professor. Legal, cara. Bom, a gente está no caminho, né? Cauê, animal, assim, não tenho nem o que te falar, a gente está aqui batendo um papão, 100 pessoas colado, ninguém sai da sala, porque é impressionante, né? Imagina, você tá numa sala com 100 pessoas falando, cara. Entendeu? Legal, né? Pô, fico feliz de tá passando à frente. Se tem uma coisa que eu fico feliz, galera, é de passar esse conhecimento à frente. Todas as vezes que eu fui para a Polinésia, eu sempre fui muito bem recebido. Eles nunca se negaram a me ensinar, sabe? Sempre com muito carinho e humildade. E eu me sinto na responsabilidade de passar à frente tudo que eu aprendi lá. Então, tô feliz. Marcelão. Obrigado, viu, cara? Cara, obrigado eu, cara. Porra, a gente tá aqui, a gente tá num bate-papo espetacular, leve, fluido, galera curtindo. E lembrando, então, aqui, a hora que a gente finalizar aqui, vocês correm lá no IGTV, deixem um comentário e manda para o pessoal, assim, que não vai mandar para qualquer pessoa. Escolhe uma pessoa que você acha que vai fazer diferença, né? Porque às vezes a galera manda para 500, não precisa. Escolhe 2 pessoas legais e manda para as pessoas para fazer diferença. Cauê, agora eu queria que você desse aquele grande finale, sabe? Uma mensagem, assim, que vem do seu coração mesmo.
para todo mundo que está aqui, para depois uma galera que vai assistir, que eu sei que um monte de gente mandou uma mensagem hoje falando, ah, não vou poder assistir. Eu falei, tudo bem, você assiste depois. É muito legal porque a galera tá antenada, né? E, pô, super feliz. Então, deixa essa mensagem aqui para todo mundo que está aqui. E, pô, agradecer também todo mundo que tá junto aqui, né, Cauê, colado aqui. Pô, agradecer você. E manda ver, cara. Dá aqui um grande finale, fala uma mensagem para tocar o coração dessa turma aí. Vamos ver. Ó, vou citar mais uma vez o Kimokeu, então. Tá. Quando o Kimokeu vai abençoando a canoa, ele vai abençoando parte por parte da canoa. Quando ele chega no assento da canoa, que em havaiano é Noho, ele abençoa cada um dos bancos, né? Noho e Carre, que é o banco 1, Noho e Lua, banco 2, enfim. E aí ele fala o seguinte: Noho é o assento da canoa. Toda vez que você sentar na canoa, pergunte para si mesmo onde eu estou, para onde eu vou, quem eu sou, qual minha missão aqui. Eu acho isso muito profundo, sabe? Pô, tu senta na canoa por quê, cara? Tu tá ali para fazer um exercício físico só? Tu tá ali para se dedicar a outras 5 pessoas? Tu tá ali para aprender mais consigo mesmo? Sabe? Houve uma época da minha vida que eu comecei a gostar de competir porque eu estava aprendendo mais sobre mim mesmo, sabe? E isso tem muito a ver com essa questão do Noho, do assento. O que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? Para onde vai essa canoa? Qual é o objetivo final dessa canoa? Para mim isso é extremamente profundo, porque hoje toda vez que eu sento na canoa, toda vez que eu vou para o mar, é uma meditação, é uma prece, é um momento de comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com o mar, comunhão com a canoa. Eu tenho muito carinho pelas minhas canoas, sabe? Porque elas me proporcionam momentos fantásticos. Então, eu peço a todos, a próxima vez que vocês remarem, senta na canoa, se faça essas perguntas. Por que eu estou remando, sabe? E eu sei que pode não vir uma resposta até, a princípio, mas pouco a pouco a gente vai entendendo melhor do que se trata a canoa de verdade, sabe? Tem outras 5 pessoas ali lutando com o seu próprio ego dentro da canoa. Se pelo menos um ali conseguir conquistar o seu ego e conseguir remar leve de verdade, os outros vão meio que entrando no ritmo. Eu acho que você já deve ter percebido isso. Às vezes uma pessoa de mana bom, ele contagia o resto da equipe e a canoa vai ficando leve, leve, leve e vem aquela sensação gostosa de, puta, somos todos um só. E a canoa tá solta. Então, galera, não se esqueçam disso. É disso que se trata a VAA, sabe? É deixar o ego de lado, é se colocar numa posição de humildade. Nem a gente sabe quem nós somos, o que a gente está fazendo aqui, sabe? E às vezes a gente exige demais dos companheiros da equipe. Então, se todos se colocarem nessa posição de humildade, muitas vezes a canoa solta e aí vem aquela sensação gostosa daquela remada perfeita. Já parafraseando você. Não, imagina. Cauê, caramba, cara, esse final aí, cara, você quase me fez chorar aqui. Meu, fortíssimo os ensinamentos do Kimokeu. Acho que eu até tenho falado um pouco que eu tenho andado por aí nos clubes e visitado e tenho encontrado muito só coisa boa, cara. Isso me dá uma tranquilidade, né? Às vezes parece que tá meio bagunçado, mas tem muita gente bem organizada. E eu falo dessa história de quando entra na canoa, né? Porque o cara vai entrando e senta assim, como se estivesse em qualquer lugar, né? Peraí, não é, né? Muito legal, cara. Puta, vai muito de tudo que você falou. Fantástico, cara. Esse grande finale aqui. Meu, a galera tá detonando nos comentários aqui. Não, ó, esses comentários vão sumir daqui. Eu vou falar pela última vez. Eu vou subir daqui a pouco lá no IGTV e vocês vão lá e deixa todos esses comentários aqui pro Cauê ver. Marca ele no
no Instagram dele vai ter lá 300 pessoas marcando ele vai ter que ler um por um. Cauê, Eu demoro para responder, viu, galera? Cara, agradecer você demais. Eu tinha certeza que seria algo engrandecedor, assim. Só podia. A gente fez a live na hora certa, no momento certo. Acho que Verdade, verdade. Todo mundo precisando ouvir tudo que você falou. Talvez se a gente tivesse feito naquela época, lá atrás, não tivesse tido tanta repercussão assim, né? Como tá tendo aqui agora, e um monte de gente te adora, dá para ver os comentários aqui. Cara, só agradecimento de você para essa turma toda e, cara, espero poder remar com você numa canoa, dentro dela, junto com você. Pô, O mais rápido Marcelão, possível, com certeza. cara. Com Muito certeza. bom. Esse é o sentimento que eu tenho aqui no fim, cara. Pode falar mais um pouquinho, a galera aqui falando, não acabou não! Cedo, o cara vai acordar amanhã cedo para dar aula, pô. Pode falar, dá mais um tapinha na gente aqui para acabar, vai. Porque o pessoal tá pedindo, tá, Cauê? Porque o pessoal tá pedindo. Pô, eu sou muito grato pelo carinho de todos, galera. Eu fico muito feliz de ver que vocês compartilham comigo esse sentimento da VAA. Com certeza a VAA, assim como mudou minha vida, mudou a vida de todos que estão aqui. Senão vocês não estariam dando atenção às minhas palavras, né? Então, eu acho que a gente tem que ser muito grato à canoa, sempre valorizando as raízes dela, né? Eu lembro de uma época, há muitos anos atrás, quando eu insistia em fazer o batismo das canoas e isso era motivo de chacota, sabe? As pessoas não davam a mínima. E eu fico muito feliz hoje, sabe? 20 anos depois, ver quanta gente hoje valoriza, né? Valeu a pena o esforço, né? Claro. Valeu a pena a gente insistir em preservar essa cultura. Eu não sou kahuna, eu não tenho patente para estar batizando uma canoa. Mas se eu não fizesse isso, sabe, quem faria? Então, eu me esforcei muito, adaptei algumas coisas para tentar passar à frente o espírito do remador, como eu já disse. E é bom ver que está tendo esse movimento, né? Que a galera tá aprendendo e passando à frente. Né? Então, a gente tem que sempre agradecer a canoa, passando à frente tudo que a gente aprendeu, sabe? Trazer a nova geração para a canoa também. E fazer o nosso esporte durar, galera. Eu quero que a VAA continue no Brasil. No Havaí, no Tahiti, a gente não precisa se preocupar, mas aqui no Brasil a gente tem que fazer o nosso esporte perpetuar, né? Caraca. Cauê, tá difícil terminar, né? A gente tem que terminar. O pessoal tá aqui, cara, olha, mais uma vez eu vou agradecer você, o pessoal, e ali no link da bio, se alguém quiser dar uma passada lá, aproveitando e dar uma fortalecida no canal do YouTube, eu vou agradecer, deixar o e-mail lá também, se quiser, é importantíssimo. Mas não esqueçam de ir lá no IGTV, dar os comentários. Eu acho que eu falei 10 vezes, eu já tô cansado, e você também, de falar isso, que a galera precisa passar lá. Gente, então boa noite, Cauê, obrigado, bom descanso, boa semana, né, de bastante remada, bastante estudos, que eu sei que você é um grande estudioso. E tamo junto, querido, que não vejo a hora de dar uma remada com você. Vamos organizar isso aí. Cara, mahalo, Marcelão. Como você disse, já era para ter rolado essa live, mas a gente vai aceitando tantos desafios, né? Eu estou envolvido em tantos projetos que às vezes acabam me enrolando um pouco. Eu agradeço a você por ter insistido, que realmente eu acho que foi especial essa noite aqui, com essa galera toda junto com a gente. Foi mesmo, Cauê, você pode ter certeza. Para mim, eu sou uma pessoa melhor hoje, depois desse bate-papo. Obrigado, viu, Cauê? Beijo grande, boa noite, turma, e a gente se vê. Valeu! Valeu! Aloha! Aloha!